Raquel, tenho 32 anos, formação em engenharia civil, corretora de imóveis e dona da Remax Pater. Meu pai era corretor de imóveis e ele atuava sozinho, tinha um escritório, mas pessoa física, corretor de imóveis, e trabalhava com a parte de administração. Diversas vezes eu tentei trabalhar com ele, né, principalmente segundo grau e tal, e ele nunca deixou. E eu sempre achei que fosse uma filosofia meio machista. Depois, na frente, eu entendi que não, mas aí eu posso chegar nessa parte. E aí eu fiz engenharia civil. Dentro da engenharia civil, depois que eu me formei, eu trabalhei com a parte de venda e locação dentro da construção civil. E aí, em 2015, que meu pai faleceu, foi que eu caí de paraquedas no mercado imobiliário. Ele faleceu, eu resolvi assumir a imobiliária, que não era bem imobiliária, né? Eu resolvi assumir a administração dos imóveis junto com o meu irmão. Era bem informal mesmo. Fui implantar gestão, processos, entender como é que funcionava, porque é completamente diferente da venda e locação, por exemplo, dentro da construção civil, que era extremamente técnico. A gente conseguiu implantar sistema, transformou em pessoa jurídica, passou por várias etapas aí, inclusive eu até brinco que a empresa e a Maria Luísa são gêmeas, né? Porque nasceram juntas. Meu pai faleceu em outubro de 2015, foi quando eu assumi mesmo, e eu descobri que estava grávida da Maria Luísa em novembro de 2015. Então elas nasceram juntas. E, enfim, aí foi um processo de entender como a locação funcionava, como a administração funcionava. Quando as coisas estavam rodando, em 2018 eu resolvi comprar a parte do meu irmão, que ele também é engenheiro civil e resolveu ir para a área de construção civil. Aí eu comprei a parte dele, organizei para deixar tudo redondo de novo, operacional funcionando de novo, sem a presença dele. E aí 2019 foi o ano que eu falei, bom, as coisas estão rodando, mas só a locação, só a administração de imóveis não faz muito sentido dentro do mercado imobiliário. Falei, bom, então eu preciso entender como funciona o processo de venda, uma vez que ele é completamente diferente do processo da administração. E aí o que eu fiz como boa engenheira formada na UNB? Pedi ajuda, claro. Então eu fui em várias imobiliárias para entender como é que era o processo e ver o que eu poderia implantar. E aí eu fiquei bem decepcionada com o mercado, com a forma que o mercado era tratado, como a forma que os corretores eram tratados, como eles eram vistos e como eles se viam. Depois de muito brigar com o meu pai falecido, porque ele não tinha deixado eu trabalhar lá, eu fui entender por que ele não tinha deixado eu trabalhar lá. Porque ele se via como todos os corretores de imóveis se veem, né? E ele viu tanto que o mercado era competitivo demais, era pouco profissional e quase nada ético. E aí eu entendi por que ele não tinha deixado eu trabalhar com ele, né? Foi uma forma de proteção. O que foi um alívio, mas ao mesmo tempo me deu vontade de mudar. Falei, gente, não faz sentido financeiramente falando e não faz sentido o corretor de imóveis trabalhar no formato tradicional e nem os donos de imobiliária trabalharem no formato tradicional, porque eles ficam muito presos ao operacional e eles não crescem o tanto que eles poderiam crescer. Até que eu fui indicada por um amigo a conversar com o Leonardo, master franqueado da Remax. Não foi a nossa primeira conversa. Como bom Remax, como bom master franqueado, é uma das pessoas mais resilientes que eu conheço. Mas enfim, finalmente a gente conversou e ele me explicou o modelo. Quando ele me explicou o modelo, eu falei, gente, agora faz todo sentido. Isso faz sentido. Eu fiquei encantada, tanto que o processo todo foi muito rápido. Logo que eu abri, que a gente fechou e tal, que abriu a Remax Pater, que inclusive o nome foi um dos obstáculos no começo, né? Porque a imobiliária tinha o nome do meu pai e para mim era muito importante dar seguimento nisso. E aí foi quando surgiu a ideia vinda do próprio Leonardo de fazer a Remax Pater, que é pai em latim.
E aí foi a cereja do bolo que faltava, o sentido que estava faltando, e aí as coisas foram caminhando. A gente foi numa viagem que foi no Summit, que foi um evento de planejamento que a Remax faz com todos os brokers do Brasil. E ali validou tudo que a gente tinha conversado, dessa história de ajuda mútua, de rede, de todo mundo crescer, do ganha-ganha. Isso para mim foi muito importante, ver pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida sentarem comigo horas para me explicar o que elas tinham feito. Isso é extremamente enriquecedor. As pessoas acham que copiar é errado, né? Mas a gente aprender com o erro do outro e buscar os acertos dele também faz o nosso crescimento ser muito maior. Então, isso ver que é a cultura da empresa, que é o propósito da empresa e das pessoas que estão dentro dela, para mim foi muito importante, porque validou todo um sentimento que eu tinha. Eu entrei no final de 2019 e aí fiz a formação inicial em março. Quando eu coloquei a placa, fechou por conta da pandemia. E foi um momento bem desesperador, porque, né, tava começando uma empresa nova, enfim, tava uma turbulência geral, né, mundial, e a Remax juntou todo mundo. Mesmo todo mundo à distância, ela juntou todo mundo. E isso para mim, esse apoio de todos os dias estar com praticamente todo mundo, tá com o presidente da empresa ali, não, gente, vamos, a gente pode seguir por aqui, a gente pode fazer isso, pode fazer. E essa troca, isso pra mim foi outro marco que eu sempre falo com meu marido, falei, meu Deus, graças a Deus eu assinei esse contrato em novembro, porque se eu tivesse passado por essa pandemia sozinha, eu nem sei como eu teria passado. Eu quero olhar para trás e ver que a gente conseguiu transformar essa crença de que a profissão de corretor de imóveis não é uma profissão digna, que é uma profissão de verdade, assim, que muda a vida das pessoas. O corretor de imóveis, ele muda a vida das pessoas. Esse serviço de consultoria, essa transformação do mercado imobiliário, essa evolução do mercado imobiliário, eu quero ter participado dela. Foi por isso que eu entrei na Remax. Remax porque ela conseguiu aliar o meu propósito de vida, os meus dois propósitos, que é ajudar pessoas, ajudar as pessoas a realizarem os sonhos dela, isso para mim é muito importante. E essa transformação do mercado imobiliário, essa evolução do corretor de imóveis. A partir da Remax a gente vai conseguir fazer isso.